O pessoal está entrando aí. Só esperar aqui nosso amigo Marcos. Aqui. Vendo aí meu amigo Emílio. Como vai, Emílio? Alguns alunos. Fala, Marcos. Como é que vai, Grande meu amigo amigo? Nilson. Bom, graças a Deus. Tá me ouvindo bem aí? Ouvindo bem? Você me escuta bem? Bem também. Vamos lá. O Marco Peixoto entrou. O pessoal está entrando aí. Já já a gente está com um público bom. E aí, meu amigo? Tudo tranquilo? Como é que tá de final de Tudo ano aí? tranquilo. Nosso presidente Graças Pedrão. a Deus. Pedrão. É uma live quase de Réveillon, né? O Fred disse na penúltima que tinha sido a live de Natal, essa é a live do Réveillon. Live do Réveillon. Mas vamos lá, meu amigo. O pessoal está chegando, vamos iniciando aqui. O tema proposto aí para a gente discutir, debater aqui um pouco pela ANEP, foi os meios executivos atípicos, né? Um tema que você domina bem, sua dissertação de mestrado, né? Sobre essa área. É, e é um tema, não é, Marcos, interessante porque é um tema que foi um dos primeiros a ganhar destaque com o CPC, o pessoal se debruçou muito sobre ele, e até hoje ainda gera muita discussão, não é? Muita posição, muita coisa escrita, mas a gente ainda não encontrou aquela zona confortável de consenso, né? Ainda existe muito debate. E é interessante porque até para você organizar a doutrina, não sei se você tem essa dificuldade, mas para organizar a doutrina é complicado. Você tem ali nos três grandes eixos, né? Aqueles que dizem que é inconstitucional, cabeçados ali pelo professor Araquém de Assis, aqueles que são mais permissivos, que tem ela quase como via principal de execução hoje, e eu acho que a grande maioria dos doutrinadores com uma multiplicidade enorme de facetas ali no meio intermediário, não é que vê com uma série de condições. Como é que você se posiciona, meu amigo, nessa Per- tentativa de organização dogmática aí? Perfeito, Nilson. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, rapidamente eu identifiquei essas três, vamos dizer assim, correntes, né, doutrinárias, e eu tinha que me debruçar sobre as três, obviamente. Então, identifiquei aqui o que eu chamei de corrente restritiva, né, capitaneado pelo professor Araquém de Assis, e respeitando bastante o posicionamento dele, e trabalhando e dialogando com ele também, né, até porque é um grande doutrinador e em execução também é uma grande referência nacional. Identifiquei também aquela corrente, né, moderada também, identifiquei que a maioria, grande maioria, na verdade, né, vai por essa corrente. E o que me chamou a atenção para defender, que eu acabei defendendo no trabalho, foi justamente quando eu li um artigo do professor Marinoni sobre o assunto, né, e também lendo um pouco sobre as escritas ali principalmente de Marinoni, né, de Mitidiero, sobre uma possibilidade de você aplicar de forma mais aberta, né, essa tese, a tese de que você por exemplo, não precisaria esgotar os meios típicos para que você pudesse, então, aplicar os meios atípicos. É como você bem disse, né, um tema que ainda está sendo muito discutido, a gente ainda não chegou a um denominador comum. Inclusive, eu acho que o STF vai também se posicionar sobre a questão da constitucionalidade agora em 2021, né? Eu estava vendo que eles vão pautar para 2021 a ADI que está pendente no Supremo para ver, né, se a aplicação dessas medidas ela tem respaldo constitucional. Mas eu parto da premissa, obviamente, de que existe uma constitucionalidade. O grande problema, Nilson, não sei se você concorda comigo, é que quando essas medidas elas começaram a ser aplicadas, você criou ali uma espécie de casulo sobre determinadas medidas atípicas, como se somente essas fossem possíveis, né? Então, a apreensão de passaporte, a questão do cartão de crédito, a questão da CNH, são três pontos ali que é como se só existissem essas as medidas Viraram tipo, atípicas, né? E, viraram na verdade, viraram quase medidas típicas da jurisprudência, né, dos tribunais e até sendo depois analisada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.
eu vou por um outro viés, eu tento analisar outras situações que se mostrem mais efetivas. E aí o grande ponto central da minha pesquisa é justamente essa: você buscar uma maior efetividade, né? Então, ali a partir do professor Cândido Rangel de Dinamarca, quando ele fala que acesso à justiça não é apenas você acessar a justiça, mas você ter um acesso à justiça efetiva. Então, foi partindo dessa premissa, né? Então, eu lembro bem que na minha defesa, o professor Fred foi um dos avaliadores e ele até falou que eu estava muito crente no judiciário, que eu acreditava muito no judiciário, que eu era um entusiasta, né? Um sonhador por acreditar que o judiciário poderia, a partir desse modelo, conseguir ali aplicar daquela forma, sem ser uma forma totalmente subsidiária. Eu entendo essa preocupação, porque é como se você desse muito poder ao poder judiciário, né? Mais poder do que ele já tem. Mas eu estruturei o meu trabalho para tentar criar estándares de aplicação, não é o cerne da questão, mas eu precisava falar, olha, o juiz, antes de aplicar, ele tem que observar esses estándares mínimos. Lógico que muitos doutrinadores, e isso foi trabalhado incansavelmente pelos professores, né? O professor Fred na primeira edição já tinha quase 30 estándares, e depois foi aumentando. É óbvio que todos devem ser observados, mas eu entendo que tem um núcleo duro ali que precisa ser observado para que então o juiz possa aplicar essa medida. E aí chega-se ao ponto de que, atendendo a esses estándares, ele poderia aplicar ela de forma sem obedecer aquele critério da subsidiariedade. É um tema polêmico, é uma ideia mais polêmica, mas que depois muito pesquisar e muito ler sobre o assunto, eu entendo que seria assim possível. A determinados casos, obviamente. Márcio, deixa eu jogar aqui uma ideia para ti, que algo que sempre me chamou muita atenção, porque um dos pilares centrais do Código de 2015 é a flexibilidade, a tipicidade. Ele não elegeu ali entre os princípios, a gente sabe que tinha uma discussão por conta ainda do mensalão e tal, mas o princípio da adequação ele não entrou. Mas você dizer que o código ele tem uma série de ferramentas atípicas, entre elas a dos meios executivos, e que essa flexibilidade procedimental ela pode ser utilizada, ela tem que ser utilizada adequada ao caso concreto. E aí, pegando o que você falou, essa banalização de alguns meios que inicialmente eram atípicos, não estavam previstos, hoje todo mundo já trabalha talvez prevendo um pouco isso, mas falta essa adequação, falta esse olhar para o caso concreto, de pensar o meio executório que atinja aquele sujeito específico. Eu assisti uma vez, eu acho que era o grupo de estudo do SICA, e um characeu, Marcos Vinícius, lá de Santa Catarina, fez o doutorado dele também, um tema sobre medidas executivas, e ele citando alguns exemplos, eu achei super interessante. Uma coisa que está fora da caixa um pouco, que era um sujeito que tinha como hobby o hipismo, se eu não me engano. E para participar de uma competição, ele tinha que levar o animal de uma cidade para outra, e isso precisava de uma autorização. O meu executivo foi proibir, bloquear essa autorização da transferência, bloquear ele de participar. Olha, isso é uma coisa que foge muito da casa, da caixa, é muito específico para o caso concreto, e talvez seja muito mais específico. Essa banalização, tratar isso de maneira geral, tira um pouco da efetividade. E aí, quando você fala isso, é nesse sentido de adequação, de procurar estudar o caso concreto, aquela atividade mesmo investigativa. Perfeito, é exatamente isso. Você, como advogado, já trabalhou, já fez alguma proposta mais assim específica? Não, você imagine, né? Primeiro, eu defendo que um dever de fundamentação, que é o standard base daquele que pede, principalmente, porque existe muito, o juiz tem que fundamentar, lógico, todos nós sabemos que o juiz tem que fundamentar, toda decisão tem que ser fundamentada, mas eu defendo que o advogado, quando ele vai pedir, ele também tem que fundamentar. Por um dever de cooperação, eu faço essa interligação. O advogado, quando ele vai pedir, ele tem que fundamentar e mostrar para o juiz que aquela medida é mais efetiva. Não basta eu falar, bloqueio o passaporte de alguém que nunca viaja, que nunca vai para o exterior. Né? Então, mas não pode deferir de ofício, só pedido, não? Eu defendo que o juiz, não é que ele pode deferir de ofício, eu defendo que o juiz ele pode, diante de um pedido, aplicar medida diversa daquela que foi pedida. Eu defendo isso.
né? Mas Agora, sim, a execução, o cara pediu penhora. E sem pedido específico, ele pode determinar outra medida. não, porque aí eu defendo que o juiz está adstrito ao pedido. Então, o juiz ele tem que ser provocado. Ele não pode, de ofício, aplicar uma medida, sobretudo uma medida que não é típica, né? Dentro ali do rol típico das medidas executivas, ok, o juiz vai aplicando aquele rol normalmente. Na prática jurídica, você não vai esgotando rol por rol, né? Geralmente o juiz ele dá uma decisão só, até por uma questão de economia. Ele dá uma decisão só. E aí ele faz ali a lista, né? Se não der certo isso, tente-se isso, tente-se isso. De fato, a questão de ser possível aplicar de ofício, eu entendo que já seria se chegar a um ponto muito perigoso. Eu entendo que o juiz ele não está adstrito àquela medida proposta. Ele pode, então, dizer, olha, essa medida, eu estou vendo que ela não é efetiva, mas eu posso aplicar uma medida diferente. De ofício, até diz, Marcos, você está sendo muito radical nessa sua tese. Não, não tem radicalismo. Né? O juiz não pode aplicar de ofício, o juiz tem que fundamentar, e não é toda vez que ele vai poder aplicar medidas executivas atípicas. Eu discordo pontualmente aí de ti nesse ponto do pedido, porque eu parto do pressuposto que, salvo onde o código expressamente exige, como tem na prisão civil, desconto em folha, negativação do nome, que tem lá, que há pedido, né, penhora de dinheiro em depósito, o 782 dá a regra geral, diz assim, olha, o juiz definirá as medidas executivas. Mas é muito pontual nesse. E apesar de entender isso, eu concordo com você, que o advogado ele tem que ser proativo aí, ele tem que provocar. Se já tem uma tendência a encontrar resistência quando não é pedido, imagina quando é pedido, imagina sem pedir. Aí deixa eu jogar aqui outra questão sobre a subsidiariedade, que agora o STJ meio que encampou, alguns tribunais já têm tratado isso na jurisprudência como um requisito fechado sobre o tema, não é? Uma questão que eu sempre toco quando eu estou falando de subsidiariedade é que ela tem que ser uma subsidiariedade, eu acho que é subsidiário, mas a subsidiariedade é argumentativa. Eu tenho que, pelo menos, explicar por que eu não estou usando a medida típica. Entendeu? Sei lá, tem uma empresa ou então um devedor que já teve várias execuções, ele é multi-executado, e tentaram penhorar bens dele várias vezes. Aquele juízo já sabe que uma tentativa de penhora vai ser infrutífera. Por que fazer isso de novo? Será que a fundamentação, a explicação não seria suficiente, de acordo com indícios? Mas, assim, ele tem, eu vejo, e isso é a provocação que eu quero lhe fazer. O nosso sistema, dentro de um contexto histórico, inclusive, ele tem essa base de tipicidade de meio executivo. A tipicidade não seria excepcional nesse contexto, que eu posso chegar a ela argumentando na fundamentação o porquê, mas eu não posso simplesmente ignorar a penhora. Pensando mais especificamente nas execuções de obrigação de pagar quantia. Eu não posso chegar, que é dinheiro, eu vou direto bloquear aqui o passaporte do cara. Será que eu não tinha que percorrer ali um caminho ou explicar por que eu não estou percorrendo o caminho ordinário? É exatamente isso, né? O que eu defendo é o seguinte: não vai ser uma inversão de valores, né? Óbvio que um dos estándares é justamente, e aí isso é muito polêmico, um dos estándares que eu coloco para você não seguir a subsidiariedade é justamente indícios de ocultação patrimonial. Então, quando você consegue demonstrar de plano, e aí é que eu digo o dever do advogado, ele deve demonstrar de plano, no pedido, que existe um indício forte de ocultação patrimonial. E aí, nesse sentido, você consegue demonstrar para o juiz que a penhora ela vai ser totalmente inefetiva. E aí seria, então, possível a aplicação de uma medida. São duas premissas básicas aí. Concordo totalmente, então, nesse ponto, pelo que eu estou entendendo. Sim, seriam duas premissas básicas. Eu digo o seguinte: pela falta de hierarquia entre medidas típicas e atípicas, seria possível, por exemplo, você aplicar uma penhora e logo depois da penhora já aplicar uma medida atípica, a depender da situação. Né? Então, olha, a penhora seria o meio mais adequado. Ok, aplicou a penhora, não tem, eu já demonstro para o juiz, olha, as outras medidas elas vão ser totalmente inefetivas, então eu já quero que se aplique uma medida executiva atípica. E aí o trabalho ele também tem um outro viés, bem mais polêmico, inclusive,
que é a execução de alimentos. Execução de alimentos justamente pelo fato de que, e aí um dos pontos centrais também é no seguinte sentido, olha, eu posso aplicar uma medida atípica quando ela for em si própria mais benéfica do que a própria medida típica. E aí o grande exemplo disso seria a execução de alimentos. Ora, veja bem, e aí eu coloco uma proposta de aplicação, uma proposta prática de aplicação. Eu não estou falando de passaporte, eu até li um artigo que falava que seria possível, ora, não aplicar a prisão civil, que é uma medida típica, muito mais gravosa do que outras medidas. Ora, por que não bloquear o passaporte, CNH, do devedor de alimentos? Ora, eu vejo que bloquear o passaporte CNH de devedor de alimentos não é efetivo, na minha opinião, na minha concepção, só se você conseguir demonstrar no caso concreto específico. Mas imagine, e aí eu vou por outros viés. Por exemplo, o devedor ele pode pedir uma aplicação de medida atípica contra ele mesmo. Eu defendo que isso é possível na execução de alimentos. Veja, e aí a proposta de aplicação prática nesse sentido. O camarada deve alimentos. Ele deve alimentos. Então, ele tem aquele valor, ele deve pagar, e ele tem que pagar sob pena de que ele vai ser preso. Prisão civil. Mas aí ele demonstra boa fé, ele faz um depósito, ele diz, olha, eu não tenho como pagar 10 mil reais que eu estou aqui, eu tenho dívida de 10 mil reais de alimentos. É impossível para mim pagar. Mas eu posso depositar 30% e parcelar o resto em 6 vezes. Isso seria um negócio jurídico processual. Mas no negócio jurídico processual, você precisa, e nesse caso bilateral, você precisa da concordância da outra parte, certo? Então, veja bem, analisando o princípio do melhor interesse do menor, né? Você tem um depósito de 30%, e esse pedido de parcelamento, que não tem previsão legal, seria uma medida atípica para o juiz aplicar. Na prática, os juízes eles não aplicam. Quando você pede o parcelamento, o juiz ele não aplica, ele só aplica se a outra parte concordar. A minha tese é de que, no seguinte sentido, e aí eu faço uma proposição prática, aplicando ali a moratória legal, né? Uma aplicação, você deposita 30%, parcela o resto em 6 vezes, né? Você tem uma base para aplicar isso, porque está no código, né? Ali na execução você pode fazer isso. Na execução comum de pagar quantia, você pode fazer isso no prazo de embargo, você pode depositar 30% e requerer que parcele-se o resto em 6 vezes. Por que não na execução de alimentos? É uma medida que não é tão grave, né? Deixa eu te fazer só quanto a medida típica. Provocação. É porque, nesse caso, tu estarias dando um conceito mais ampliativo à medida executiva. Porque o parcelamento é forma de pagamento, não é? Então, tu estaria colocando tudo aquilo que possa levar à satisfação do crédito no contexto da tipicidade de meios executivos. Eu tinha uma visão um pouco mais restrita, dentro da qual não estaria incluso essa forma de pagamento parcelada. Mas é algo, confesso que eu não tinha parado para pensar ainda sobre isso. Mas seria nesse sentido mais amplo, né? Tu incorporaria no conceito essa forma de pagamento. Seria nesse sentido. Ora, se eu estou buscando a efetividade e você tem a demonstração de boa-fé inicial de um depósito de um valor que seja, você, ao mesmo tempo, está garantindo ali direitos do executado, como também está garantindo direitos do exequente. Olha, é melhor você receber essa quantia agora e parcelar o restante do que prender o executado, e aí talvez essa prisão não se mostre realmente efetiva, eficaz para o cumprimento da obrigação. A gente sabe, quando o cara vai preso, ele dá um jeito de pagar o que ele está devendo, né? Mas isso não é regra. Não é todo mundo que, quando vai preso, paga aquela dívida. Então, por que não aplicar uma medida atípica na execução de alimentos, né? Da mesma forma que você pode aplicar na execução por quantia aquela regra da moratória, e aí é o ponto que eu chego. Você não vai aplicar uma medida atípica em detrimento de uma medida típica, no caso que da dívida de alimentos, sem critérios. Então, eu proponho um critério objetivo, em que você pode buscar dentro do código, por analogia, para aplicar isso de forma atípica. Então, é um critério objetivo. Entendi. Eu tenho que pensar um pouquinho mais sobre isso, mas eu compreendi o contexto. Deixa eu aproveitar aí, levar aqui a discussão para um outro ponto que me preocupa. Tu falaste aí da
da superefetividade da prisão civil. Né? Os meios executivos, quando eles são muito duros, né, para o devedor, ele tende a gerar uma efetividade. Isso nos leva ali a um campo de discussão que é quanto a um meio coercitivo forte, utilizado indevidamente, pode maquiar a realidade, provocando ali, quem sabe, quase tomando uma conotação de sanção, de punição para aquele meio executório. E aí entra nesse debate o contraditório prévio, né? Eu até falo, porque a gente fala em medida executiva de maneira geral, mas a gente sabe que talvez 99% daquilo que esteja sendo pensado são medidas coercitivas. A tipicidade é quase que de medidas coercitivas. E se você pensar bem, o contraditório prévio, ele não inviabiliza necessariamente uma medida coercitiva. Caso a caso pode ter ali alguma situação. Mas, na verdade, quando eu digo assim, olha, vou tirar sua carteira de motorista, vou tirar seu passaporte, vou bloquear seu cartão de crédito para ficar nas melhores. Se isso vai incomodar o sujeito, ele vai pagar para não sofrer isso. Então, a medida coercitiva, ela começa a surtir o efeito antes de ser executada. Na prisão civil é assim. Quando a prisão civil vai surtir efeito, o cara paga para não ser preso. E aí eu queria que você discorresse aí um pouco sobre essa ideia do contraditório, né, necessidade do contraditório, e essa, de certo modo, banalização do meio coercitivo, o risco de banalização do meio coercitivo em face do subrogatório. Porque o melhor é você penhorar, esgotar todas as formas de busca patrimonial daquele sujeito, e aí a ideia da subsidiariedade, se realmente não tem, vamos fazer com que esse cara desenterre o patrimônio, exponha o patrimônio para que a gente possa se expropriar. Sendo que hoje, aparentemente, há ali uma comodidade de ir lá já com a decisão, às vezes, meio genérica e determinar um meio executório atípico. O que é que você acha disso? Bom, aqui são dois pontos, né? Eu fico muito preocupado nisso, porque na minha pesquisa eu fui fazer uma análise do tempo de duração de um processo. E eu fiquei assim, eu já sabia que era assim, mas eu precisava me aprofundar para descobrir que a execução demora mais do que o processo de conhecimento. Muito mais, né? Muito mais. Na 3 vezes. execução, 3 vezes mais, segundo os dados do CNJ. Então, de fato, essa foi a minha preocupação. Quando eu comecei a estudar sobre o assunto e fui aprofundar nessa questão de números, foi aí que eu disse, cara, a gente precisa ser mais efetivo, mais eficaz. Né? Em relação ao contraditório, é um ponto aí que não sei se a gente vai divergir, talvez não, mas é uma questão de perspectiva. Eu defendo que é possível contraditório diferido na aplicação da medida atípica, desde que, lógico, devidamente fundamentado, né, diante de uma possibilidade de contraditório diferido. Não é uma questão, isso foi até pergunta na banca, né, se eu defendia que o contraditório diferido era regra para você aplicar sempre. Não, mas eu entendo que determinadas medidas atípicas elas vão surtir melhor efeito com o contraditório diferido. Óbvio que você sempre vai respeitar o contraditório, mas ele de forma prévia não é regra. E aí não existe regra, vai ser sempre prévio, em regra diferido. Vai depender sempre da análise do caso concreto. É por isso que não acreditaram muito em mim, porque eu estou acreditando no judiciário. Né? Eu acho que o judiciário tem um papel importante. Né? Talvez esse é um momento difícil que a gente vive também. É um momento que a gente ainda não tem um parâmetro estabelecido. Né? Talvez, né, o grande problema também foi, nós temos ali 30%, 10% do código, né, é só para falar sobre as medidas típicas. E aí você tem 3 artigos, basicamente, ali, o 139.4, o 297, o 536, parágrafo 1º. Então, realmente fica difícil para o judiciário. Mas eu acredito que o judiciário tem um papel que possa aplicar isso. É óbvio que um dos estándares, para mim, basilares dentro da minha pesquisa essa medida ela não pode ser uma medida punitiva, né? que converta em uma mera punição. Né? Não pode ser punição. Então, por exemplo, aquela medida em que o juiz determinou, na época das ocupações ali, né? Determinou que fosse cortada a luz da escola e fosse feito ali também barulhos ensurdecedores. Isso aí, inclusive, é uma medida, é um ato ilícito, né, por parte do juiz,
que fosse feito barulhos a noite toda para que os estudantes não conseguissem dormir, né? Então, agora existem medidas que são efetivas, né? Caso do concurso público, em que o determinado órgão não cumpria, já tinha multa, já tinha tudo e não era cumprido. E aí o juiz então determinou o corte de luz do órgão inteiro. No mesmo dia foi cumprido a nomeação do candidato. Então, às vezes a gente pode achar assim, não, mas isso é muito... Você está prejudicando várias pessoas em detrimento de uma. Mas veja que foi efetivo. Não foi, e aí, nesse caso, teve contraditório prévio. Né? Olha, nós vamos cortar a luz em 24 horas se você não cumprir. Né? Então, veja que, às vezes, você usar o contraditório prévio, ele se mostra efetivo. Às vezes, não. Né? Então, depende muito de caso a caso. A Ana Cassiana aqui pergunta qual seria o exemplo de medida atípica com contraditório diferido. Vamos lá, então. Vamos imaginar um exemplo aqui em que você vai fazer o contraditório diferido contra o executado, principalmente, né? Não digo CNH, eu acho que CNH não tem razão de ser do contraditório ser diferido, né? Olha, eu vou aprender, até porque você não precisa da colaboração direta do executado para você conseguir ali cancelar a CNH. Mesmo o passaporte também, o juiz tem outros meios. Ele pode, então, colocar ali como um contraditório prévio. Né? Você informar, olha, vai acontecer isso com você. Vai acontecer isso com você. Mas você imagine aí uma situação em que o devedor, ele você já tem aqueles indícios de ocultação patrimonial. Já tem toda uma situação pré-estabelecida. E você, então, solicita a aplicação de uma medida atípica, como, por exemplo, proibição, e aí eu não sei se eu vou ser muito exigente, mas proibição de se ausentar, né? Proibição de viajar. O caso do passaporte, né? Que se você aplica uma medida prévia, com contraditório prévio, o cara pode como a gente diz aqui no Acre, capar o gato. Ele pode ir embora. Esse então, eu acho que é o exemplo mais fácil de perceber mesmo, né, do que pode e que não pode. Eu concordo. Acho que realmente a regra é o contraditório prévio, até porque ele pode surtir o efeito. E como fundamentado, por que não diferir? O Emílio tinha perguntado lá atrás, eu voltei agora aqui nos comentários, já que a gente parou para uma pergunta, o que acontecia eu acho que era em relação à subsidiariedade nas obrigações de não pecuniárias, né? E aí, realmente, esse é um ponto interessante, porque todo esse contexto mais estruturado, doutrinário mais estruturado, agora foi construído pensando na tipicidade, nas obrigações de pagar. De pagar a quantia. Desde a década de 90 que a gente tem a tipicidade no fazer e não fazer, e da década de 2000, ali, início da década de 2000, na obrigação de entregar coisa. E eu acho, e aí estou aqui provocando, porque eu sei que tem aqui um ponto de divergência, e o bom é a divergência, que eu acho que também aplica essa certa subsidiariedade. Por exemplo, na obrigação de entregar coisas, é muito fácil de perceber. Poxa, se tem como fazer uma busca e apreensão, que é um meio subrogatório, típico, com regra e tal, por que eu vou aplicar um meio atípico? Não é? Então, acho que quando existe um meio típico diretamente alinhado àquela obrigação, o ideal é que se utilize ele, e se não for utilizar, tem que explicar o porquê não. O que você acha? Eu busco onde que eu busquei a explicação de que eu poderia aplicar isso na medida, na obrigação de pagar a quantia. Justamente nas obrigações de fazer, não fazer e entregar. Por quê? Porque lá, de fato, as medidas atípicas, elas são aplicadas não seguindo essa regra estrita de subsidiariedade. Então, eu entendo que aqui também seria um caso, né? Então, e o Emílio, como um grande jurista que é, juiz de direito, e muitas vezes em grupos da ANEP, ele já demonstrou decisões dele, né? Aplicando medidas atípicas, bem fundamentado, né? Então, a gente tem que acreditar, né? Medidas atípicas tanto na obrigação de pagar,
quanto em outros tipos de execução também. Né? Eu sou entusiasta do judiciário. Eu acho que a gente está num momento em que, quando amadurecermos, principalmente em relação ao código, eu acho que o código ainda não está 100%, sobretudo nesse tema específico, né? É preciso, o próprio STJ meio que não é subsidiário, tem coisas que pode, tem coisas que não pode, e aí a questão do passaporte, pode ou não pode. Eu acho que precisa, todo mundo gosta de parâmetros, né? Seguir um parâmetro, seguir um rol. Né? Por isso que o agravo do instrumento deu tanto problema, porque você tinha um rol, mas aquele rol não era suficiente. Então, vai surgir um rol de medidas atípicas, mas ela não vai ser suficiente. Eu acho assim, eu acho que o problema todo se deu porque começou, daquela primeira decisão de São Paulo, começou sobre essa questão do cartão de crédito, da CNH, do passaporte, você fechou aquela bolha ali, como se as medidas atípicas principais fossem aquelas. E existem outras medidas, você falou bem aí da questão do evento, né, de se participar de um evento. Né? Eu imagino um torcedor de um time sendo proibido de frequentar. O Rio, Eu como jogo do Flamengo. Eu, como flamenguista, morasse no Rio, eu ia estar lá toda quarta, todo domingo, assistindo o Flamengo no Maracanã. E se eu fosse proibido de fazer isso, né, e eu ia pagar de qualquer jeito essa dívida. Ô, Marcos, deixa eu trazer aqui para um outro ponto que eu acho que é fundamental, né? A gente acabou já tocando por cima, que é o outro princípio, né, que está ali paralelo aos princípios relacionados à defesa do devedor, que é o princípio da efetividade da execução, como desdobramento do princípio do acesso à justiça. Hoje está expresso lá nos primeiros artigos do Código, né, a efetividade. Mas isso vem lá, eu sempre gosto de dar aqui os nomes, né? Eu acho que a primeira pessoa que eu conheço que falou disso foi o professor Marcelo Lima Guerra, que eu tive o prazer de ser aluno dele na especialização há mais de uma década, mas ele falava e realmente fazia todo sentido e hoje isso está consolidado. Mas, cara, me preocupa essa ADI. Eu vou te dizer, dentro do que a gente vinha falando aqui, de que a medida executória ela tem que ser pensada para o caso concreto, ninguém nunca sabe o que o caso concreto vai exigir. E aí, pegando, não tem como falar em atipicidade de meio executório sem falar do Minami, não é, que trouxe esse conceito também sagrado da vedação do não factible. A gente não pode deixar de não fazer. Então, nós vamos ter situações extremas que vão exigir medidas mais extremas. Eu até sou, de certo modo, garantista na utilização. Tem que ter uma fundamentação, todos esses elementos que a gente já tratou, robusta para deferir. Mas é preciso ter essa possibilidade. E aí, quando eu venho com meios em tese, não é? Pode ou não pode apreender o passaporte, que eu sei que é um ponto ainda polêmico, algumas pessoas ainda discutem se isso viola ou não viola. Será que isso não era para ser analisado necessariamente no caso concreto? Essa análise em abstrato pelo Supremo não vai começar a criar amarras a essa criatividade? Ou será que realmente existem medidas que não podem ser utilizadas de modo nenhum? A questão do passaporte, por exemplo, como você falou, é análise do caso concreto. É possível que o passaporte, sendo apreendido, ele vá ser inconstitucional, essa apreensão? Talvez sim. Por exemplo, imagine um cara que trabalha com isso, que o trabalho dele precisa do passaporte para ele ir a outros países. Óbvio que isso seria uma medida totalmente desarrazoada ali naquele sentido. Agora, se você demonstrando dentro do processo que aquele camarada ele está sempre na Europa, né, está sempre nos Estados Unidos, e aí não é uma questão não seria uma questão aí de excesso, tá? O problema da ADI é que o Supremo ele pode ir basicamente por três caminhos. O primeiro caminho é dizer que é constitucional e que, por ser uma questão abstrata, subjetiva, o juiz vai determinar a partir do caso concreto, utilizando os parâmetros que já estão estabelecidos, inclusive pela própria jurisprudência do STJ. E aí, saindo um pouco da minha tese,
critério de subsidiariedade, dever de fundamentação, já tem vários enunciados do FPPC sobre isso. Né? Então, seria nesse sentido. Esse é o melhor dos caminhos, eu vou torcer que seja essa a decisão. A segunda é dizer que o 139.4 é constitucional, mas que bloquear passaporte é inconstitucional, CNH é inconstitucional, cartão de crédito é inconstitucional, e aí o Supremo fazer aquilo que ele sempre faz, fazer um rol de situações que seriam, em tese, inconstitucionais. Isso é um problema, Nilson. É o mesmo problema do 2015. O STJ diz é possível agravo nessas situações aqui, quando for... E aí você cria uma tese de possibilidade de agravo de instrumento contra decisões que não estão naquele rol do 2015, mas que o próprio STJ não conseguiu fazer o rol inteiro. Então você precisa estar recorrendo para o STJ para o STJ falar, não, isso aqui pode, não, isso aqui não pode. Você não conseguiu estabelecer um parâmetro bem definido. A gente ainda não sabe se provas, né, decisão que nega prova, você pode agravar ou não. Entendeu? Aqui no Acre, o tribunal não tem aceitado, né? Então, é uma situação difícil. E a outra situação, mais drástica, que eu acho que não vai acontecer, é o Supremo declarar o 139.4 inconstitucional, né? Sobre essa aplicação. Assim, pode até ser uma inconstitucionalidade, porque tem muita gente que defende que o 139.4 ele não quer falar aquilo que ele realmente fala, né? E aí, você pode trazer a tese do professor Araquém de Assis. Olha, aquilo ali não se aplica, porque você tem um critério de patrimonialidade, então você tem que atacar apenas o patrimônio, você não pode atacar de forma alguma. O Supremo poderia ir por esse caminho, fazer uma inconstitucionalidade sem redução de texto, mas eu acho que não, eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele vai declarar constitucional e vai dizer que cada caso é um caso e o juiz tem que aplicar conforme os parâmetros que já estão estabelecidos. Eu não sei, eu queria saber a sua opinião. O que você acha que o Supremo vai fazer nessa ADI? Rapaz, eu tenho a impressão que algumas ali ele vai declarar inconstitucional sem redução de texto. Eu acredito que, particularmente, eu já vi uma delas em ameaça, não vi cumprida, porque o juiz fez o contraditório prévio e o cara pagou, né? Que era a proibição de participar de concurso, certo? Eu não vi ela cumprida, porque acabou que surtiu o efeito coercitivo. Mas eu acredito que aquela do concurso público e a da licitação, ele acabe declarando inconstitucional. E é isso que eu estou falando. Talvez, no caso concreto, essa fosse uma boa medida. De modo geral, é muito difícil de saber se é correto ou errado. Eu queria que o Supremo... Isso é o que eu acho que ele vai fazer. O que eu queria que ele fizesse era dizer, olha, nada está fechado, fica para o caso concreto. E aí eu vou trazer, para alimentar essa discussão, talvez um dos pontos mais polêmicos. Né? Eu posso utilizar a prisão civil como meu executório atípico. Eu escrevi um artigo sobre isso naquele livro que é coordenado pelo Minami e pelo Talamini, e fui fazer uma exposição disso, numa palestra aqui no Ceará, na ISMEC. E quando você começa a defender, a gente olha assim o pessoal, você percebe que metade acha que você é doido e a outra metade tem certeza, né? E aí, quando você começa a discorrer, explicar um pouco melhor, fica claro que não é uma autorização, e isso é ilustrativo, eu não estou defendendo necessariamente a prisão civil, mas eu acho que ela é muito ilustrativa. Que no caso concreto, imagina só, eu posso ter um direito mais relevante do que a liberdade sendo violado no caso concreto. Então, eu autorizar a restrição à liberdade pode ser uma forma de resguardar um outro direito, uma ponderação de direitos fundamentais, no caso concreto, fazer esse sopesamento pelo juiz da execução e ele autorizar algumas medidas executórias. Só para ficar claro, no meu artigo lá eu defendo que, além de todos os requisitos para conceder qualquer medida atípica, para ir para a prisão civil, eu teria que ter um direito que seja superior, né, e no caso concreto, à liberdade, tem que ter esse fator, não pode ter um mero conteúdo patrimonial, e que eu teria, mais do que uma subsidiariedade, eu teria uma excepcionalidade. Eu teria que fundamentar o não cabimento não só de outras medidas típicas, mas de outras medidas atípicas, que realmente ali ficaria como última ratio. O que é que você acha? Pode ou não pode prisão civil como meio executório atípico? Olha, eu li o seu artigo, né? E aí eu peço escudos para discordar. Eu não consigo enxergar, e aí agora a gente, cara a cara aqui, eu sempre tive essa curiosidade de perguntar qual é
o direito que, em um caso concreto, a liberdade estaria abaixo dele? Qual Cara, seria? olha, Porque... não, eu posso ter direitos, pegando talvez um dos casos mais famosos, né? Aquele do Ronaldinho Gaúcho, né? 8 milhões de reais de multa e tal. Mas imagina só, uma agressão ao meio ambiente de proporções ali catastróficas mesmo. É uma espécie que está em extinção, tem lá um berço de reprodução, aquele cara está começando a desmatar aquela área. Eu acho que naquele momento, naquela situação, não para pagar a multa, como teve lá no Ronaldinho, né? Mas para evitar o desmatamento, a agressão ao meio ambiente, poderia ser o caso. Ó, eu admito a prisão civil na execução de alimentos, porque os alimentos estão relacionados ao direito à vida, mas não é só alimentos. Se o cara está precisando de uma internação, precisando de uma intervenção médica, caso de risco de vida ou morte, eu acho que ali também poderia ter o caso concreto. Isso é o que eu estou falando, isso pode ser um caso em 1 milhão. Mas eu não queria a porta fechada para esse caso, porque um dia ele pode aparecer. É isso que eu falo. Não é banalizar a prisão civil, não é admitir a prisão civil no dia a dia, no cotidiano. Mas ele tem que ser possível. E aí vem a vedação ao não factível. Eu não posso chegar numa situação e o Estado ceder a um particular que diz, não faço. E agora? O que é que você... Você tem que ter todas as ferramentas para dobrar aquele sujeito para que ele faça. É nesse ponto que eu penso, e como eu falei, a prisão civil é ilustrativa. Ela é muito mais para chamar a atenção de quem está escutando. Mas outros meios executórios também têm que estar com a via aberta para isso, para casos excepcionais, em que o remédio tradicional não funcionou. Não, eu fico imaginando assim, porque eu consigo enxergar, por exemplo, quando, e aí, obviamente, quando um particular ele diz que não vai fazer, eu imagino, e você deu um exemplo muito interessante que me fez parar para pensar. Um caso de vida ou morte, um caso de um hospital, por exemplo, né? A pessoa internada, você tem que fazer a cirurgia e o hospital diz não vou fazer, ou pode aplicar a multa que for, a gente paga, né? E aí seria o caso, então, por exemplo, de aplicar uma prisão civil para aquele administrador, enfim, o CEO daquela instituição. Mas veja que existe um outro meio igualmente eficaz, que é a prisão pelo crime de desobediência. Mas Quando o o juiz problema dá da uma prisão, ordem... esse é um ponto, mas a prisão por crime de desobediência ele tem dois problemas. Um, porque tem uma jurisprudência que diz que não cabe ao juiz civil determinar essa prisão. Ele teria que informar o Ministério Público. E um outro problema é que raramente gera prisão, e se for gerada a prisão, ela não tem um cunho coercitivo. O cara não paga para ser solto, ele vai ter que ficar preso. O Beck perguntou aqui, mas a Constituição não veda, não fecha essa porta? Beck, essa é a discussão lá, que também o Marcelo Guerra, que um dos que começou essa discussão, porque ele veda a prisão civil por dívida. E aí, dívida, se você interpretar ela como dívida patrimonial, pecuniária, sim, mas eu tenho uma série de obrigações de fazer e não fazer que se mostram mais importantes do que a liberdade, que estariam fora daquela vedação. Mas, assim, como eu falei, se a gente começar a colocar aqui, tem outros pontos que a gente acaba não tratando. Uma questão que tem aparecido bastante dentro do conceito geral de proporcionalidade, como fundamentação, é a adequação da medida. Não é como a medida tem que ser adequada. E aí eu vejo que algumas pessoas, talvez querendo vedar a utilização do meio executório atípico, exigem uma adequação quase específica. O cara, tipo, diz, só pode apreender o passaporte se a obrigação devida estiver relacionada de alguma forma com o direito de dirigir. Cara, isso eu acho que é fechar demais. Afinal de contas, se você pensar na prisão civil, que a gente estava falando, na execução de alimentos, ela não tem nada a ver com pagar alimentos. Né? A medida coercitiva, ela não mantém essa relação imediata com o que está sendo colocado. Essa correlação entre a medida aplicada e o direito subjetivo discutido, ela era defendida por muitas pessoas no começo, né? Então, cito aqui, por exemplo, o nosso amigo, professor Rodrigo da Cunha Lima Freire. Ele tinha esse posicionamento de que a medida aplicada deveria ter relação com o direito discutido no caso concreto, mas ele mudou nele, tá? Então, eu fiz uma live com ele
bem antes de eu defender a dissertação, estava ainda em construção, e aí eu questionei ele sobre isso, porque eu tinha dúvida se ele ainda tinha aquele posicionamento que eu tinha lido que ele tinha, ou se ele já tinha mudado o posicionamento, e aí ele, naquela oportunidade, falou que no começo ele tinha essa ideia fechada de adequação e de adequação estrita, né? Então, por exemplo, se eu estou se vai aprender a CNH é porque é uma dívida relacionada ao direito de dirigir, né? Uma dívida ali contra da pessoa, enfim, não tem nada a ver. Acho que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, eu vejo que essa corrente ela tem diminuído bastante, né? Em relação a essa adequação restrita. Mas tem uma outra que tem crescido. Eu não sei se, assim, olhando os julgados do STJ, eu começo a perceber isso pingando em São Paulo, também já percebi, que a necessidade, também ali na fundamentação agora proporcionalidade, mas não adequação, na necessidade. Para evitar que essa medida ela seja utilizada de forma quase punitiva, não para aquele devedor que não quer pagar, aquele devedor de carteirinha que blinda o patrimônio, oculta o patrimônio, mas aquele devedor que realmente não tem como pagar, que seria o caso de insolvência, para evitar que chegue nesse, você teria que indicar indícios de existência de patrimônio. Né? É realmente aquela atividade que os advogados deveriam fazer, mas pouco fazem. De dar uma investigada antes, às vezes na rede social mesmo, o cara pinta de rico ali, não é? Viaja para a Europa, melhores restaurantes e tal. Às vezes é só na imagem mesmo. Mas aquilo ali seria um indício. Eu até acho que isso pode ser uma fundamentação complementar. Mas esse indício não deveria ser um requisito, um impedimento. O que é que você acha? Você fala em relação ao advogado que vai fazer o pedido. O cara vai pedir. Aí eu vi que alguns juízes têm negado a medida executória atípica por não existir indício de existência de patrimônio. Tá. Né? Se isso vira um requisito, é muito complicado. Porque é lógico que se tem que fazer uma investigação. Mas quem detém o meio melhor para investigar não é o exequente, é o juiz. Então, acho que isso é bom para o advogado, mas ele pode requerer que essa investigação seja feita pelo judiciário. Entendi. Quando eu coloco no meu trabalho que um dos requisitos seria indícios mínimos de ocultação patrimonial, esse requisito é para aplicação não subsidiária da medida atípica. Porque, normalmente, não vejo problema nenhum em você... Ora, se não foi possível a medida típica, aí eu vou ter que demonstrar para o juiz, olha, já esgotamos todas as medidas típicas. E aí eu estou no critério de subsidiariedade. Nesse viés de subsidiariedade, eu já esgotei tudo, eu vou pedir para o juiz aplicar a medida típica, eu tenho que fundamentar, dizer que ela é adequada, que ela é necessária, que ela é proporcional em sentido estrito. Mas eu não tenho que demonstrar para o juiz, porque aí você está criando uma onerosidade para o exequente, né, que já está ali há anos esperando a satisfação do crédito, sendo que, aí pelo dever de cooperação também, né, o juiz também, ele tem esses mecanismos de encontrar muito mais fácil. Né? Mas o problema, Nilson, eu acho que é porque o judiciário está amadurecendo. Né? Então, por exemplo, existem algumas medidas cooperativas que tinham uma barreira muito grande para o juiz aplicar. Os parágrafos do 319, quando você não consegue achar alguém, né, pelo menos aqui no Acre, demorou muito para os juízes aplicarem. A gente tinha que recorrer toda vez. Porque ele dizia, não, vocês que têm que achar o réu. Mas, olha, se o réu não mora aqui, como é que eu vou achar? Vai ser muito oneroso. Você, com um clique, vai conseguir achar ele. Né? Então, são situações que vão amadurecendo, né? Vão amadurecendo. Mas essa questão de você ser obrigado a indicar que existe patrimônio, mesmo depois de todas as medidas típicas esgotadas, aí eu acho que é o juiz está trabalhando de uma forma exacerbada ali no formalismo. Né? Beck, ele fez aqui... Ele está com essa provocação ainda. Beck, eu vou te mandar... Eu vou te mandar o meu artigo, Beck, onde eu explico um pouco melhor. Mas, em resumo, o que eu acho que o Constituinte fez
nesse caso específico da dívida de alimentos, foi uma preponderação de valores ali. Ele ponderou o constituinte, o que não significa dizer que o juiz não possa fazer outras ponderações similares. Porque quando alimentos é vida, será que é só o direito aos alimentos que se sobrepõe à liberdade e permite que ela seja restringida? Será que não existem outros direitos que se equiparem no caso concreto? Mas, meu amigo, depois a gente tem que sentar com mais de 1 hora para poder discutir com calma aí. Depois a gente marca quando voltar para o presencial. E aí, cara, já caminhando aqui para o final, mas tem um ponto que tem me preocupado, que é o futuro. Eu acho que a gente teve um susto, né? Chega uma novidade, todo mundo começa a aplicar, mas a poeira começa a baixar agora. E eu acho que eu vejo decisões já bem fundamentadas, algumas ainda com fundamentação mais genérica, mas já decisões mais fundamentadas. Eu sou um otimista e eu acho que vai sair um pouco da moda, a coisa vai normalizar. E assim como nunca foi nas execuções de fazer, não fazer e entregar coisa, nunca houve uma banalização do meio executório ativo. Ele sempre foi usado com prudência. Eu acho que nas obrigações de pagar a quantia, isso também vai acontecer. Esse tumulto ele é normal, de quando chega uma novidade. E também eu vejo pessoas muito frustradas com a expectativa. Né? A expectativa é a mãe de todas as frustrações. Né? E quando os entusiastas, quando pegaram esses novos institutos que já foram aí avaliados como negócios, mediação e tal, tudo isso era o remédio para todos os males do judiciário. E imputaram isso também aos meios atípicos. E agora, com 5 anos, o pessoal começa a perguntar, mas cadê o resultado? O que foi que isso gerou na prática? E aí, isso vem daquilo que a gente já comentou um pouco. Não é o remédio para tudo. Eu tenho que deixar a porta aberta para resolver um caso específico. Eu sei que muitos dos executados que não pagam porque estão falidos, não pagam porque realmente muito além da sua capacidade patrimonial. Não é o foco do meio executório. E aí eu queria saber qual é a sua visão de futuro. Como é que você acha que as coisas vão acontecer daqui para frente? Será que essas medidas estão repercutindo na prática, na efetividade do processo? Veja bem, geralmente quando se fala muito de medida atípica, são aquelas medidas mais bombásticas que saem da mídia, né? Então, cortar a luz de um órgão público, fazer barulho numa escola, apreender o passaporte de determinada pessoa. Mas eu tenho visto, e aí pesquisei muitas decisões, e aí eu tenho um capítulo no trabalho só para falar de várias decisões Brasil afora e do próprio STJ, do meu tribunal, nosso tribunal aqui, Acreano também, que tem aplicações, na sua maioria, negando, mas tem algumas aplicações concedendo, algumas sem fundamentação alguma, outras já melhorando essa fundamentação, e eu vejo que é exatamente isso que você falou. Começou ruim, e aí quando eu fui fechando o trabalho, surgiram outras decisões, e eu fui olhando as decisões bem fundamentadas, demonstrando exatamente aquilo que a gente imagina que seja o mundo ideal nessa aplicação. Então, a minha perspectiva é que, de fato, daqui para frente, as coisas melhorem. E aí chega um ponto que é como você falou aí sobre as execuções de obrigação de fazer e não fazer. Chega um ponto que você meio que esquece, né? E aí aquilo começa a normalizar e você começa a ter parâmetros melhores, né? É tema novo, né, Nilson? Tema novo é sempre muito complicado, né? Sobretudo quando você trabalha com um país continental como é o Brasil, com várias pessoas pensando de forma tão diferente. Mas vai chegar um ponto que a gente vai chegar a um consenso de aplicação. Eu, particularmente, entendo que o 139.4 ele é um instrumento interessante, é um instrumento importante para casos específicos, para você não ter aquilo que o professor Minami mesmo falou, né? Você tem que resolver a situação, tem que não basta apenas acessar a justiça, tem que ter efetividade, satisfação ao crédito. Não basta você ter uma satisfazer ela. E esse é um meio que
que pode se mostrar eficaz para garantir o cumprimento da obrigação. Deixa eu falar até uma... as medidas típicas não eram, você pode ter uma medida atípica. Só uma colocação que eu acho interessante. Alguns casos que ocorreram, pontuais que eu acompanhei, eu fui olhar, procurar entender o resultado. Não mais de eu acho que 8 casos. E aqueles que surtiram efeito foram com acordo. Engraçado, nenhum deles, ou pouco deles, se eu não me engano, 2 deles o cara pagou. Outros ainda estavam para pagar e 5 tinham saído do acordo, entendeu? Então, assim, a maioria se resolve por essa outra via. Mas, meu amigo, a gente está chegando aqui Isso é bom, né? Isso é bom, né? Não é ruim, não é ruim. Que você traz aquela história. Não é usar para tudo. Não é a tal da panaceia, não é o remédio para todos os males. Ele tem que ser cirurgicamente escolhido de forma adequada com a realidade do caso concreto. Mas, meu amigo, chegamos aqui ao finalzinho da live. Deixo aí esses 2 minutos para você se despedir, agradecer aqui a sua participação. É bom ouvi-lo, né? Esse momento de distanciamento, assim a gente aplaca um pouquinho a saudade. Falar aqui com o Beck, Emílio, Marco, todo mundo que entrou aí. Um grande abraço. Eu é que agradeço, né, a oportunidade, agradeço demais. Eu acho que o presidente ele nos juntou aqui porque sabia que nós temos opiniões bem específicas sobre esse tema, são opiniões bem assim diferentes do senso comum da doutrina sobre medidas atípicas. Então, foi muito interessante conversar contigo sobre isso. Eu agradeço demais a oportunidade, né, meus queridos amigos da ANEP, uma associação a qual eu tenho tanto carinho, né? Infelizmente, com essa pandemia, a gente não pude recebê-los aqui no nosso estado, né? Mas certamente aí em 2022 a gente vai fazer, né? a gente vai fazer uma linda festa aqui e a oportunidade das pessoas receberem aí os maiores processualistas do Brasil, para mim não tem preço que pague, né? Um abraço grande para o meu amigo Beck e para você também, Nilson. Muito obrigado pela oportunidade. Foi assim, engrandecedor demais poder falar com você e entender um pouco também a sua ideia dessas medidas aqui pessoalmente, né? Mesmo que por vídeo. Por vídeo. Tá Amigo, bom, abração. amigo. Foi um prazer. Abraço todo mundo. Pedrinho. Ó, o Rodrigo Lima. Não esquecer do O Rodrigo rock, aí. Se eu Falando fizer dele agora. promessa para ele, eu lembro que eu a tocar banda tá aqui, lá, a banda tá aqui, a banda tá pronta aqui pra gente fazer o som, viu? Olha aí, ó. Na parede ali. O Rodrigo na bateria, você na guitarra, né, meu amigo? Fechou. Pessoal, Valeu. Abração, boa noite, bom final de ano aí para todo mundo e que 2021 é meio difícil ser pior, mas que ele seja muito melhor do que foi 2020. Muito. Abraço. Se Deus quiser. Até mais.